Olá, estamos iniciando mais uma edição do Nomes do Nordeste, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que capta e registra a história dos principais nomes que fazem a cultura da região, dando ênfase às suas atuações na área artística e cultural. Nesta edição, o mote é a cantoria e o repente. E para tratar desse tema, convidamos o poeta-cantador Ivanildo Villanova, pernambucano de Caruaru e considerado o maior repentista brasileiro. Seu trabalho se destaca entre as centenas de violeiros pela sutileza de seus versos, pela síntese de seus improvisos e pela variedade temática. O programa foi conduzido pelo ator e comunicador Ricardo Guilherme. Vejamos então esse desafio. Ivanildo, você é de 45? 45. Agora, né? Outubro, né? É, dia 13 de outubro passou, eu completei 59 anos. De Caruaru. Eu nasci em Caruaru, na cidade. Embora meu pai tenha nascido no Gonçalves Ferreira, um distrito, e meus avós, eu nasci, já sou um cantador, no caso, urbano. Eu já nasci em Caruaru. Eu queria saber, acho que é uma curiosidade de todos, como é que se forma, como é que se descobre o talento para a poesia, para o repente? O universo dos cantadores até 50, 60 anos passados era praticamente a cantoria. Então você cantava por hereditariedade, no caso da minha família, o meu pai era cantador, glosador e folheteiro, meu avô era glosador e também escritor popular ou folheteiro. Um tio, pela parte materna, era cantador e também escrevia. Então, como muitas famílias de cantadores do Nordeste, Porfiras, Feitosas, Andrades, Silveiras, Villanovas, Vitorinos, então todos, 90% se cantava por hereditariedade e também por meio de sobrevivência. Quer dizer, no meu caso, até 12, 13 anos de idade, era um universo que eu via, era o universo da cantoria. Mesmo assim, eu frequentava escola, fiz primário, fiz exame de admissão e a partir de 12, 13 anos de idade eu comecei a acompanhar o meu pai pelas cantorias. Ele com outro cantador e me levava para fazer pequenos números. Aliás, eu nem comecei cantando, eu já comecei chamando a atenção pelo conhecimento que tinha, que atraía mais do que a poesia. Então meu pai me levava para a cidade, para o interior do conhecimento dele e me apresentava. Dizia, olha, você já fazia repente? Já. 12 anos, eu comecei a cantar com 12 anos. Mas aí a cantoria entrava por último como fecho. Ele me levava para os amigos e apresentava. Ó, esse aqui é meu filho, Ivanildo Villanova. Esse menino tem uma memória prodigiosa, conhece tudo de história, geografia, de gramática, conjuga os verbos, aí mandava eu conjugar verbo, perguntava as maiores capitais, as principais datas importantes do mundo, os principais rios. Quando o sujeito se admirava de tudo, aí ele dizia, e além disso, ele é poeta. O que dessa idade é poeta repentista. Deu um mote. Aí o sujeito ou dava um mote, ou meu pai mesmo dava um mote, e eu glosava esse mote, e de uma hora e meia, pela cidade, a gente voltava com o dinheiro. Nas feiras, eu comecei a cantar nas feiras, em barbearias. Eu não alcancei o período que o cantador se desempenhava nas feiras livres, cantando na feira. Os cantadores usavam as feiras, quando eu comecei, barbearias, pequenos hotéis, sinucas, né? Até igrejas, salões. Ali você fazia agenda durante o dia num bar daquele, cantava de dia para quem ia passando e fazia a cantoria oficial à noite. Passava o chapéu? É isso? Não passava. O chapéu, a bandeja era fixa. Fixa? A bandeja era fixa, o que era uma coisa muito ruim. Eu sempre fui contra a bandeja, batalhei muito para que ela não prevalecesse na cantoria. À noite você fazia a cantoria oficial, aí já tinha convidados para a cantoria. E ali você fazia a sua agenda para uma semana para frente, um mês para frente. Então o meu começo foi assim. Um repertório também pequeno, eu comecei com pequenos versos mal engendrados, uma canção, Serenata da Montanha, Luar do Sertão. Esse era o meu repertório de 12 anos, 13, 14, 15, 16 anos de idade. Aí, a partir daí, aí eu já fui caminhando com o meu próprio pensamento, já fui engendrando versos melhores, mas só comecei a fazer cantoria com outros cantadores já com 17, com 18 anos de idade. E aí já separado
Do meu pai eu me separei em 1964, de 63 e de 57 até 64, eu ainda cantei ou com ele e com outro cantador. Você tem alguma referência da obra do seu pai? Tenho, eu tenho alguns trabalhos, inclusive, que publicou, ele publicou folhetos, a Cobra Choca, o Encontro de Antônio Cobra Choca e o Sertanejo Valente, o Nero do Amazonas, na gestão de Juscelino no Brasil foi campeão, as queixas de Satanás a Cristo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta queixa de Satanás a Cristo, inclusive que viraram peças de teatro. Mas você tem isso de memória? Não tenho. E nem tem os folhetos? Não tem os folhetos tem, folhetos inclusive estou passando aqui para o pessoal de Orlando, né? Esses folhetos como para uma futura fundação, com esses trabalhos dele. Eu tenho esses folhetos hoje já editados pela Luzeiro. Antigamente eram feitos na fase do clichê, da tipografia. Hoje a maioria desses folhetos foi comprado por uma editora de São Paulo chamada Luzeiro. E os folhetos de hoje são feitos com capa de Durango Kid, Cowboy, né, com capa do Oeste norte-americano. A maioria das capas é assim. Antigamente não, a capa era diferente, o folheto era rústico, era feito em tipografia, com clichês. Então meu pai era dessa época. Grudava em casa, você colhava os folhetos com grude em casa, ia vender nas feiras. Você trabalhou nesse trabalho? Trabalho, você fez fiz esse trabalho também. Artesanal também? Eu fiz esse trabalho, levando de colagem do folheto e levando numa maleta com meu pai para vender nas feiras. Acho que era bom você dizer o nome do seu pai, que é um cantador. Meu pai é José famoso. Faustino Villanova. José Faustino Villanova, um chamava Zé Faustino, outro chamava Zé Villanova, mas que ele foi uma figura de proa nos três mundos. Como glosador, ou pageador, como diz os gaúchos, ele foi um dos três maiores glosadores que eu conheci. O glosador que faz o verso de província sem a viola. Sem a viola. Então ele foi um dos três maiores glosadores, os outros dois foram Zé Bernardino e Belarmino de França. Como cordelista, ou folheteiro, ele também escreveu seu nome entre os grandes folheteiros, com essa obra aí que eu estou dizendo. O Nero do Amazonas, o Cobra Choca, as queixas de Satanás a Cristo e outros. E como cantador, ele, modéstia à parte, porque é muito cabote em livros da minha parte, está louvando meu pai, eu conheci poucos cantadores que tivessem passado à frente dele como cantador. Muito e ele poucos. Tinha formação, assim como você, de fazer o primário, de não, ler, de estudar? Não, mas tudo que ele sabia me serviu para fazer primário, admissão, supletivo, vestibular. Ele sabia muito. Ele sabia muita coisa. Ele era uma enciclopédia ambulante. Ele sabia muito, mas era muito mesmo. Para cantador, ele tinha um conhecimento que merecia aplausos. Como é que um cantador forma o seu conhecimento? Que tipo de leitura vocês têm? Eu sei que a Bíblia é um livro definitivo. O tipo de leitura do cantador, quando eu comecei, era gramática, era o dicionário, era uma história sagrada, Novo e Velho Testamento, uma coreografia, uma geografia ou história do Brasil, perguntas e respostas, e um livro que falasse sobre o corpo humano e uma mitologia. Esse era o básico do cantador, certo? Naquela época. Hoje você tem um conhecimento que vem para você. O conhecimento do cantador hoje ele tem em casa, tem com o computador, tem com a televisão, tem com a mídia de uma forma geral, quer dizer, ele manteve-se atualizado. Saber das coisas, toda a vida cantador soube. Eu conheci cantadores cegos como Manuel Pedro Clemente, que cantava tão bem história quanto meu pai. Tão bem, porque alguém lia para ele ouvia, certo? Ele ouvia rádio. Então ele era um cantador cego que poucos cantadores cantaram tão bem quanto o cego Manuel Pedro Clemente, cego Cesário, cantava corretamente, o cego João Galdino foi um talento, né? Que é entre os que eu conheci, né? Entre os que eu conheci, quer dizer, eu acho que o universo, desse universo é que faz o cantador. Mas havia também um acesso à cultura letrada no que diz respeito à poesia? Vocês tinham acesso aos poetas? Olha, não sei se por um antagonismo de ambas as partes, ou porque os poetas clássicos nunca aceitaram os poetas populares, ou porque os poetas populares acham que os versos sem rima, os versos modernos, os versos brancos não têm poesia. Cantador, as únicas pessoas que são poetas para os cantadores são Rogaciano Leite e Castro Alves. Acho que até porque tem alguma coisa parecida. Então, isso é muito difícil querer que um cantador aceite Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, grandes sonetistas, né? Maciel Monteiro, Olavo Bilac, ou Ferreira Goulart, tá?
entendeu? Nesse nível assim, como poetas. O cantador, ele assimila mais aquilo que parece com o que ele canta. Então, como os versos de Castro Alves tinham alguma coisa a ver com a cantoria, por exemplo, o livro E a América, né? Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos, senta a seiva do porvir, estatuário dos colossos, cansado de outros esboços, disse um dia Jeová, vai Colombo, abre a cortina da tua eterna oficina, tira a América de lá. Então é a forma como o cantador canta, é a décima. Rima, né? É a décima. E Rogaciano Leite, porque foi cantador, né, foi repentista e depois virou escritor. Então os trabalhos de Rogaciano são os trabalhos que os cantadores admiram. Uhum. E quanto à formação musical? Como é que o cantador aprende a manusear a viola e... Rapaz, esse universo é um universo que poucos cantadores têm acesso. Eu acho que poucos cantadores, uma meia dúzia, tiveram acesso a conhecer partitura, a conhecer como é, o que nota é. Eu mesmo canto há 42 anos, eu não sei em que afinação eu canto e que nota é aquela. Eu só sei. Meu pai me ensinou a botar os dedos numa posição, só você só canta numa posição, né? Me ensinou como era que afinava e eu permaneço nisso até hoje. Eu não sei que nota é, em que tom eu canto. Eu sei que eu canto, que eu grito. O cantador realmente ele não canta, ele não educa a voz, ele não se prepara, ele não ensaia, ele não faz um gargarejo, ele não aquece, ele não tem preparativo nenhum. Agora mesmo você me pede aqui, eu pego a viola e canto. Quer dizer, é uma coisa extremamente brutal, mas é assim que funciona o cantador, é o rompante, né? Ele rompe a cantoria. Quer dizer, de uma forma selvagem, ele utiliza a voz. Agora, muito difícil você ver um cantador perder a voz, mesmo cantando dessa maneira, mesmo bebendo, mesmo fumando, que hoje até nisso os cantadores mudaram. Poucos cantadores hoje fumam, poucos cantadores hoje bebem demasiado como antes, faziam extravagantes como antes. Os cantadores hoje encaram mais a cantoria como uma profissão, mas todos os cantadores fazem dessa maneira, quer dizer, eles não têm um preparo, né, musical nenhum, poucos eu conheço. Então, comumente, quando o sujeito toca muito, quando é um grande tocador, ele raramente é um grande cantador. Talvez eu tenha conhecido João Siqueira de Amuri, cearense, tocava muito e cantava muito. Mas os poucos cantadores que eu conheci tocando muito, eles não cantavam muito. O universo da cantoria, do repente, é muito vasto, né? Os gêneros, as modalidades, não é? Certo. Estudo de métrica e ritmo. Não, a métrica você aprende de ouvido. Como é que você aprende isso? A métrica você aprende de ouvido. O cantador raramente tem algum cantador que ele vá contar nos dedos, é assim. Porque tanto que você, um verso de 7 sílabas, você às vezes bota 8 sílabas para dar um verso de 7 sílabas, porque você emenda, né? Você emenda. Não é um enjamblamão, como dizem os franceses, mas você junta uma palavra com a outra, elisando aquela palavra, forma uma sílaba. Então, o cantador, a métrica dele é de ouvido e é aquela linha melódica que faz com que ele metrifique. Então, cada modalidade de cantoria, ela tinha uma linha melódica que o cantador já nasce com aquilo ali no ouvido. Pois é, mas ela tem uma estrutura. A primeira linha rima com a segunda. Aí são a estrutura. Aí tem que ter uma estrutura. A estrutura é essa. Você estira, você já sabe que a primeira é livre, né? A segunda rima com a quarta rima com a sexta. Mas antigamente você rimava todas. Então você começava dizendo, geme a viola na prima como quem bebeu veneno, 2 cascavéis na rima, mordem-se aqui no sereno, Gaudêncio Pereira Lima e José de Queiroz Moreno. Então rimava a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ou então José Duda canta e trova e tem a alma oferecida, e tudo que canta prova nesta viola sentida, e é um coração que louva e nunca envelhece na vida. Quer dizer, era extremamente difícil você rimar 6 vezes. Hoje não, hoje você faz fácil. Você deixa a primeira livre e rima a segunda, a quarta e a sexta. Então, cada uma modalidade ela tem uma forma diferente de rimar. Agora, quando o cantador entra na profissão, ele já entra, muito difícil um cantador entrar que ele não já saiba tudo aquilo de ouvido. Você aprende a versificar até na escola, até no primário. Mas a escola para a cantoria é a vida, é o mundo. Porque é impressionante a variedade de estrutura, né? E tem que rimar quadrão, certo. Mourão, as variantes. As variantes, né? Por exemplo, se você tem um quadrão, esse quadrão se transforma em quadrão da beira-mar, quadrão em 8, quadrão em 10, quadrão perguntado.
meia quadra. Se você tem um mourão, esse mourão é transformado em mourão em 7, mourão você cai, mourão perguntado, mourão de pé quebrado. Se você tem um martelo, o beira-mar é galope beira-mar, quadrão da beira-mar, beira-mar soletrado. Então, cada um gênero de cantoria ele tem 3, 4, 5, 6 variantes. Pois é um universo muito, muito complexo, né? Muito complexo. E que exige um estudo milimétrico, tanto no sentido da métrica, quanto no sentido da disposição das rimas dentro do verso. O que se exige do cantador é a métrica, a rima e a oração. Quer dizer, a métrica, porque você não pode fugir daquela linha melódica, do tamanho daquela linha melódica, daquela música que ele usa para a modalidade. A rima, porque é obrigatório que você rime todas com perfeição, se possível, ao pé da letra. Você não pode, é inadmissível para o cantador que ele rime Ceará com Alencar. Não, ele tem que rimar Ceará com Panamá, Canadá. Alencar com popular, com bilhar, né, com rimar. Então, segundo, a oração. Você não pode começar um verso e terminar com um sentido completamente diferente daquele que você começou. E ainda outra exigência, a deixa, que é para evitar que você traga versos prontos e jogue em cima de quem está cantando de improviso. Então, se o colega termina uma rima com BNB, eu não posso dizer, eu vou cantar em Fortaleza. Não, eu tenho que começar com uma rima que rime com B. Então, é obrigação também do cantador, é outra exigência para o cantador. Então, a cantoria é cheia de exigência, ela é cheia de obrigações que você não pode fugir. Ética, né? Você tem que ter ética na cantoria. Você não pode tocar demasiadamente enquanto o seu companheiro está cantando. Isso é falta de profissionalismo, isso é maldade. É para você cobrir o verso do companheiro, empatar que o povo ouça o verso do companheiro. Você não pode solar na viola enquanto eu estou cantando, solar a minha tua, desviar a atenção. Você não pode ficar chamando a atenção da plateia enquanto eu estiver cantando. Você não pode fazer nada que seja antiético. Se faz, mas não é certo, não é correto. Eu estava me lembrando que há alguma modalidade que esteja em desuso, por exemplo, o gabinete, por exemplo. Gabinete, ela esteve em desuso. Nunca mais ouvi ninguém fazendo gabinete. Ela esteve em desuso, mas ela voltou. Inclusive, eu gravei no CD Gabinete. E se deve a quê, esse declínio? O declínio se deve porque algumas modalidades você não tem muito o que cantar. Quer dizer, no gabinete você apenas faz uma quadra e faz um jogo de palavras. Um jogo de número. O cantador de vocês, você faz uma quadra e faz um jogo de palavras. Somente. O quebra-cabeça é assim, você faz uma quadra e um jogo de palavras. Então, os cantadores preferem o que tem mais para se cantar. Não, o que é que tem mais para cantar? Um martelo galopado, você tem mais espaço para cantar. Um galope beira-mar, você tem mais espaço para cantar. Um quadrão alagoano, você tem mais espaço para cantar. Um mote de 7, você tem mais espaço para cantar. Umas 7 linhas. Algumas modalidades caíram. Quer dizer, toada alagoana, gabinete, caiu. O quebra-cabeça é assim, a meia quadra. Embora que a gente procure 9 palavras por 6, procure de vez em quando regravar, né? Para que volte, para enriquecer, para não se perder. O desafio do próximo bloco é a urbanização e a profissionalização da cantoria. E ainda, relatos sobre inesquecíveis disputas territoriais, as chamadas cantorias propositais. Voltamos já! O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Ouçam, meus senhores todos, uma história de espantar. Lá vem a nau catarineta, que tem muito que contar. A gente faz o que a gente pensa. A gente faz o sentido que a gente produz nas coisas. Quase todo mês aparece um mulatinho, Pedrinho da Silva, no Jornal da Globo, que conseguiu descobrir uma coisa sobre o genoma humano, sobre a engenharia genética, coisas que o mundo está gastando fortunas, tendo dinheiro, tendo comida, tendo tudo de bom para fazer. De vez em quando alguém aqui, em situação absolutamente precária, faz. A cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina. A cultura local é importante, a cultura mundial é importante,
a cultura regional é importante, a cultura nacional é importante. Eu falando, digamos assim, do regionalismo saudável, assim, do regionalismo de reflexão e tal, e que a gente tenha um confronto bom com as outras regiões e que faça parte, que tenha visibilidade à cultura nordestina. É aquela velha ideia do Tolstói, né, de que se quer ser universal, né, pinta bem a tua aldeia, né? Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. A sua geração, quer dizer, a geração aí do Geraldo Amâncio, a sua, o pessoal que já passou aí dos 50, ela é responsável por uma certa... pela incorporação da figura do cantador no mundo urbano, diria por uma urbanização da cantoria. Isso. E até por uma profissionalização do cantador. Certo. Eu queria que você falasse desses dois mundos, dessa passagem do cantador típico lá do terreiro, das feiras, das barbearias e dos hotéis e das pensões, para esse outro mundo, para essa urbanização, esse processo de urbanização que você foi um dos protagonistas disso. O processo de urbanização, no caso, começou pela rádio, né, pelo rádio. Então, quando os cantadores começaram a ocupar os programas de rádio, programas famosos, no Crato, Caruaru, Limoeiro, né, Campina Grande, através da Rádio Borborema, na Rádio Assunção Cearense, na Rádio Rural de Natal, com o Chico Traíra. Então, daí começou a urbanização da cantoria. A urbanização e a profissionalização também. E juridicamente não existe a profissão de cantador. Sim, não está reconhecida. Ela existe hoje uma profissão de fato, porque você hoje vive só de cantoria. Quando, na verdade, durante um certo tempo, os cantadores tinham outras profissões. Meu pai foi guarda do Estado, foi fiscal da Prefeitura. Aristo foi fiscal da Prefeitura. Zé Agostinho era barbeiro. Mergulhão de Alagoas era barbeiro. Zé Gustavo vendia prestação. Zé Pedro era retratista. Otávio Dudu era retratista. Pinto foi soldado, foi vaqueiro. Zé Miguel era barbeiro, Antônio Marinho foi agricultor. Quer dizer, havia uma profissão secundária complementar à cantoria. Alguma profissão secundária? Eu tive. Eu fui comerciário, eu fui, na época que não era office boy, era contínuo do Sindicato dos Bancários. Né? Eu fiz alguma coisa antes de cantar. Eu fui garçom durante uma semana, certo? Aí existia isso. Hoje não, você só vive de cantoria. Então, aí existe a profissão de fato, mas não existe de direito, porque na consolidação da lei dos trabalhos não existe a profissão de cordelista, nem bolador, nem de repentista. Agora, hoje os cantadores são reconhecidos, respeitados, né, e respeitáveis como cantadores. Quando houve uma época que o cantador era tratado de uma forma pejorativa. Não tinha um pai de família que aceitasse uma moça namorando com um cantador. Uma moça decente não namorava com cantador, porque a fama de cantador era de raparigueiro, era de bebedor, era de vagabundo, era de velhaco, né? Era de valentão, de carregador de mulher casada, certo? Então essa era a imagem que existia na cantoria quando eu comecei. E eu fiz muito para não ser cantador. Eu fiz de tudo. Eu fui o único cantador que entrou na profissão forçado pela circunstância. Como assim? Não entendi. Porque eu poderia ter sido outra coisa. Eu fui subversivo, eu fui dono de uma barraca, trabalhei numa barraca que vendia livro comunista, eu fui perseguido. Entendeu? Então, quando eu vi que eu ia morrer... Você teve ligado às ligas camponesas? Não, eu tive ligado ao Partido Comunista Brasileiro em 61, 62 até 63. Mas não as ligas, ao movimento das ligas, Francisco Juliano? Também, eu fiz parte, trabalhei com esse pessoal, trabalhei com Francisco Juliano, trabalhei com Manuel Messias, né, trabalhei com o Ernesto, trabalhei com os comunistas da velha guarda da minha terra. Era filiado era, ao PCB? Na época não era PCdoB, era Partido Comunista Brasileiro. Né? Então eu tive para ir para Cuba, eu fiz comício de solidariedade a Cuba, então eu li muito literatura comunista, então a única coisa que eu não queria era ser cantador. Quer dizer, apesar de ter a vocação, apesar de ter a descendência e a necessidade de cantar, mas eu fiz todo o meio por isso, porque a cantoria, na minha época, a cantoria estava em baixa. A cantoria teve um ciclo em cima, mas na época que eu comecei a cantar, ela estava um ciclo abaixo. Então, se é uma das coisas que eu me arrependo hoje, é de não ter abraçado
de pronto a cantoria, porque hoje eu sou o mais nordestino dos nordestinos e o mais cantador, o mais profissional e o mais amante da cantoria de todos os cantadores. Digo, mas essa convivência política, essa militância política, também lhe deu... Me ajudou, ela me ajudou, me deu um conhecimento muito grande de conhecimento, de postura, de visão de mundo, né? Me deu um conhecimento maior do que o que os cantadores tinham, porque me deu conhecimento de autores que os cantadores não conheciam. Quer dizer, me deu conhecimento de Jorge Amado, de Ernest Hemingway, de Dostoiévski, né? De Victor Hugo, né? Me deu conhecimento de Carlos Heitor Coni, né? Me deu conhecimento de muitos autores, né? que os cantadores não conheciam. Eu queria que você falasse, Ivanildo, acho que o público vai adorar, das estratégias, até uma espécie de geopolítica, de ocupação de espaços. É uma estratégia de inserção do cantador no mundo do sertão, para se firmar, para firmar o seu nome. A gente estava conversando um dia desses sobre isso, e eu queria que você falasse dessa disposição, por exemplo, quando você diz eu vou ser cantador, e como é que uma pessoa se inseria num contexto para ser o cantador, tomando espaços onde os cantadores mais afamados dominavam. Eu fui inserido na cantoria paulatinamente, né? Quer dizer, primeiro viajei com meu pai, quer dizer, já fui ocupando o espaço que ele já me levava como sucessor. Então, onde ele tinha um grande amigo no interior da Paraíba, no interior do Pernambuco, no interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, ali ele me levava, dizia, cantava comigo e dizia, ó, esse ponto aqui, isso aqui, Zé, que é seu, o sertanejo é uma pessoa muito boa, hospitaleira, tenha cuidado, respeite, o ouvinte de cantoria é quem sustenta o cantador, trate bem as pessoas. O nordestino é assim mesmo, tanto faz lhe dar um prato de comida como lhe dar uma peixeirada se você desrespeitar, se você desonrar. Tá, essa foi a escola. Depois ele me inseriu no mundo dos colegas, me apresentando aos colegas. Esse é fulano, esse é Beltrano, você vai viajar com o Odilon Nunes de Sá, eu vou botar você para fazer uma viagem com o Otacílio Batista, vou botar você para viajar com o Canhotinho, eu viajei, quer dizer, aí fui ocupando esse espaço. Quando eu me senti com condições, aí eu fui disputar o espaço com os cantadores que eram os territorialistas, eram os donos do território. Então eu comecei a fazer cantorias propositais. Pois é, mas é isso que eu queria que você explicasse o que é proposital. E o que é essa luta quase de guerrilha, de ir para a luta, tomar o território de um cantador que tem um domínio sobre determinada área. Eu divido a cantoria em três formas. A cantoria que você canta e deixa o outro cantar. Então eu vou cantar com você, você faz a sua parte, se você tiver mais talento do que eu, você aparece sem precisar de me oprimir. A cantoria combinada, que é aquela cantoria que você, rapaz, a gente vai cantar hoje aqui no BNB, era bom a gente, alguns assuntos, você tá o baião, eu canto isso, você canta aquilo, depois a gente canta um quadrão perguntado, ou canta um beira-mar, cantoria, chama-se cantoria combinada. E a cantoria proposital, que é a cantoria que eu vou cantar sem o interesse do dinheiro e sem me preocupar em outra coisa a não ser fazer com que você não apareça. Então essa é a chamada cantoria proposital, a cantoria que eu vou estudar você antecipadamente, né? Antes de você estudar meus pontos fracos, o que eu já sou lhe ruim, conheço, o que eu sou ruim. Eu já sei que você não canta bem martelo galopado, eu já sei que você canta bem, o que é que me falta fazer mais, que você é um bom cantador de Bíblia e eu não sou, que você é fraco em conhecimentos modernos, atuais. Então eu estudo você e vou pré-determinados, já vou com aqueles baiões, com aqueles assuntos já prontos para arrasar. Então eu fiz mais de 40 cantorias desse tipo. Então eu ia cantar com o quê? Chico Pedra. Então antecipadamente eu dizia, Chico Pedra, ele é pedra. Eu vou estudar aqui as pedras preciosas. Quer dizer, ele não vai esperar que eu vá dar nele no nome dele. E assim sucedeu. Fui cantar com o Chico Pedra, aonde? Em Augusto Severo. Quem era Augusto Severo? O inventor do balão. Então, a vida de Augusto Severo. Então, eu já levava aquilo ali na mente, né? Na mente. Augusto Severo teve um expedicionário dos 400 e tantos que morreram na Segunda Guerra Mundial, de Augusto Severo. Então, aí eu fui estudar a vida do cara. Nasceu em Augusto Severo, era filho de fulano, Beltrano e tal, tal. Então, com 4 ou 5 ou 6, 8 baiões, a cantoria estava pronta. Com 4, 6, 8 baiões, pronto, uma surra de Chico Pedra.
Quer dizer, sim, mas aí você faz um estudo, mas não o verso em si. Não, os versos você o verso não em si pode de levar. repente, claro. Os versos você não pode levar. Você leva o espírito prevenido para onde um cantador deixar você aplicar. Quer dizer, a cantoria já vai premeditada, a cantoria ela já vai, quer dizer, você não tem como escapar. Então eu vou saber, o Chico Pedra não tá sabendo que eu vou cantar sobre pedras preciosas. Então o que é que eu faço? Eu começo um baião dizendo, vim cantar com Chico Pedra, Pedra é o nome de Pedro, e você é uma pedra aqui no meu caminho, e ele entra, quer dizer, inocentemente ele vai e entra. Aí eu aproveito. Pedra preciosa é essa, semi-preciosa é aquela, né? Então, tome pedra, tantalita, quartzito, opala, malacacheta, né? É uma intifada, é uma intifada na cantoria. E ele não pode sair, ele não pode parar, porque é de obrigação. Ele não pode mudar de assunto, ele não pode só porque ele não domina o assunto. Ele só para quando eu jogar outro pedra. Né? Ele tem que pedir pinico, né? Não, o baião é meu. O baião é meu, então se o baião durar 40 minutos, ele tem que aguentar 40 minutos de pedra preciosa pela proa. E foi isso que houve. Agora, e aí fica patente, Ivanildo, que você deu uma pisa no outro. Mas certo, que você deu uma peia no aí a plateia reconhece mas o outro que baião tem é conhecimento dele. que não tem. Mas o outro baião é dele. Sim. Então aí o outro baião, ele teria que dar em mim. Sei. Certo? Se ele for um cantador experiente, ele teria que ter alguma coisa para dar em mim. Se ele não der, e aí é outro baião, é outra pisa. Fiz alguns cantadores deixarem a profissão. Quer dizer, eu colaborei muito para que a profissão da cantoria esteja no nível que está hoje, né, urbana, cantador hoje é respeitado, a cantoria hoje em todas as partes do Brasil e do mundo tem cantoria. Eu já fui aos Estados Unidos, eu já fui à Itália, à França, eu já fui à Bélgica, outros cantadores já foram a Cuba, Portugal, Alemanha, França. Quer dizer, a cantoria hoje é tudo. Tem uma importância muito grande, maior do que os seus 200 anos de história. Eu sei que eu sobrevivi para ver esse sucesso da cantoria. E eu previa, quando eu comecei a cantar, eu dizia que cantoria, o cantador ainda ia sair de avião para fazer cantoria. Cantoria ainda, o senhor ia cantar em São Paulo e no outro dia ia cantar no Recife. Cantar em Porto Alegre e cantar em Teresina. Muitos cantadores deixaram de cantar porque não me ouviram. Cantadores que viraram políticos, viraram professores, viraram agricultores, quer dizer, não quiseram me acompanhar. Eu acreditei naquilo que eu fazia. Eu acreditei na matéria da cantoria, no sucesso da cantoria, no futuro da cantoria. Agora, eu fiz alguns cantadores, se traumatizarem, né? Eu fiz cantadores deixarem de cantar, né? Eu fiz cantadores que tiveram problemas de saúde, né? Quer dizer, eu fiz algum mal a alguns cantadores, agora eu sei que eu fiz muito bem a cantoria. Você levou pisa também? Também. De quem, por exemplo? Eu levei de Dimas Batista, eu levei de Diniz Vitorino, eu reconheço que levei algumas desvantagens. Eu levei de Raimundo Caetano em uns 2 ou 3 baiões, já é um cantador novo, cantador que eu ajudei a criar em João Pessoa, dei em alguns baiões, mas levei. Quer dizer, e cantando livre, eu já apanhei de alguns cantadores também. Você não, quer dizer, quando você vai cantar, deixando cantar, você está sujeito a levar desvantagem. Claro que com alguns cantadores que eu já cantei, Oliveira, Sebastião da Silva, Severino Feitosa, Geraldo Amâncio, né? Zé Viola, Valdir, Zé Cardoso, eu já levei desvantagem. Mas aí não é uma cantoria proposital. Agora, proposital, eu já levei desvantagem desses 3 cantadores. De Dimas Batista, eu levei de Diniz Vitorino, uma das maiores surras que eu levei foi de Diniz Vitorino, que a vergonha maior que eu passei, porque foi na presença do meu pai. E o quê? Qual era o tema? Ah, ele deu em mim tudo que eu sabia. É mesmo? Foi. Tudo que eu sabia, porque ele trouxe, além dos baiões premeditados, ele trouxe uns versos prontos. Eu sabia futebol, ele deu em mim cantando futebol. Tudo que eu sabia, ele deu em mim. Tudo. Aí eu me traumatizei, meu pai também ficou muito decepcionado, mas eu bati a poeira, vim embora para Cajazeiras, me preparei durante 1 ano ou 2 e mandei marcar outra cantoria, a revanche em Caruaru. E aí, dessa vez, com 3 baiões de cantoria, ele levantou-se. Apanhou com menos de 3 baiões de cantoria. A peleja, o desafio, são as modalidades que maior atenção desperta, não é? Despertam. Porque mesmo que você não faça a cantoria proposital,
Quando o cantador canta, o cantador a competição, afinal, entre dois cantadores. É muito vaidoso. Né? Ninguém é mais vaidoso na face da terra do que cantador. Ninguém. Cantador quer mais bem, que ele é mais vaidoso do que interesseiro. Então, as duas coisas que o cantador gosta muito é dinheiro e depois aplauso, troféu. Mas o cantador por um troféu, ele mata e morre. O cantador por aplauso, ele faz coisa que Deus duvida. Quer dizer, eu considero o artista vaidoso e o cantador mais vaidoso de todos os artistas. O mais vaidoso de todos os artistas. E tanto é que numa dessas cantorias em Sousa, Dimas, que na época era formado, era comerciante, era rico, era tudo, ele menosprezou. Ele começou uma cestilha dizendo: não vejo nenhum motivo para temer o Senhor. No comércio eu tenho força, na roça eu sou plantador. Ensina aos que sabem menos e também sou cantador. Quer dizer, ele colocou as 5 facetas, as 4 facetas que ele era. Aí eu aproveitei a deixa e disse: você já foi cantador, hoje é fraco no repente. No comércio ganha pouco, na roça perde a semente. E se ensina aos que sabem menos, é mestre de pouca gente. A seguir, Ivanildo fala sobre a música Nordeste independente e as controvérsias em torno da proibição de sua execução pública. Voltamos em instantes. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. Dou prioridade realmente a esse contato com o público, que é uma coisa realmente que gratifica, que estimula, que acende a gente. Meu Deus, esse aqui é arte. Tem gente por esse mundo que já nasce afortunada e que, embora passe um tempo sem poder arranjar nada, chega por trás a fortuna, vem pegá-la de emboscada, não é? Verdades e mentiras. Mesmo que o poeta se considere ateu, um belo poema nos aproxima de Deus. A morte sem informação, dizem que é pior do que a morte sem comida. As mudanças não são num clique. Entendeu? Aliás, Vila Nova, se falar de vaidade, acho que ele deve ter muita vaidade também, porque já é considerado, aí, numa votação que houve, acho que foi no final do século passado, né? Foi. O cantador do século, né? O maior cantador do século, é apontado como templo da cantoria, então deve administrar uma vaidade muito grande. A minha né? vaidade é de ter colaborado com a cantoria, ter revelado cantadores, ter incentivado cantadores a não desistirem da profissão, ter servido de agulha, né, para puxar linha, quer dizer, meu nome e a minha cantoria ter alavancado vários cantadores que hoje ainda são de proa, né? Ter colaborado com o vocabulário da cantoria, muito do vocabulário da cantoria de hoje foi aprendido comigo, muitas palavras que os cantadores usam foram introduzidas por mim na cantoria, ter introduzido algumas modalidades na cantoria, ter aproveitado outras, adaptado outras na cantoria, quer dizer, eu tenho a vaidade de ter construído muito da cantoria. A vaidade pessoal de ser o que eu sou, eu não tenho não. Por incrível que pareça, eu talvez seja o menos vaidoso dos cantadores. Talvez alguns chamem ranzinza, antipático, opinioso, carnancista, né? Eu aceito. Agora, da vaidade pessoal mesmo, eu não tenho. Eu tenho essa vaidade de ter contribuído com a cantoria, de estar vendo que a cantoria, cantar com cantadores que eu ajudei a fazer, que eu criei, né? Cantar com cantadores que eu levei o nome, ter investido em alguns cantadores, e de uns não receber, de outros receber, ter retorno. Quer dizer, a minha vaidade é essa. Agora, não deixe de ser vaidoso, não. Você estava falando que trabalhou para que a canção, a declamação, o romance não prevalecesse sobre a cantoria. E eu acho que aqui a conversa, a prosa está prevalecendo sobre a cantoria. Então eu acho que eu vou pedir a você para cantar um pouquinho e depois a gente pode falar sobre, que acho que é o seu momento, assim, pelo menos midiático maior, que é a música, a poesia do Nordeste Independente. A letra
né, integral. Né? A letra Porque integral, e depois a gente conhece- conversa sobre a gravação que a Elba Ramalho fez. Já existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Se existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão vibrar imensamente. Se o Sul vai ficar indiferente, ficará o Nordeste agradecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se o Nordeste tivesse outras fronteiras, talvez fosse tratado com capricho, sem servir de depósito para o lixo das usinas atômicas brasileiras. A enchente das músicas estrangeiras talvez fosse para outro continente, se vivesse uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividir o Brasil sem haver luta e deixar o Nordeste com seus vícios, mas sem ele pagar com sacrifícios grandes obras também que não desfruta. Não precisa haver sangue na disputa, bastaria a separação somente. Que se fosse medir o mais valente, eu já sei qual dos dois era vencido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Talvez que muita gente até proteste minha ideia chamando de imbecil um país com o nome de Brasil e o outro chamado de Nordeste. O Brasil não padeceria a peste desta seca que vem constantemente, e o Nordeste sem este seu parente ia ser bem melhor compreendido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação. Em Sergipe, cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Na Bahia, o distrito industrial, Alagoas agrícola e florescente. Rio Grande, o poder militarmente, Ceará para o turismo era escolhido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. O Brasil ia ter de importar do Nordeste cacau, coco, caju, carnaúba, minério, babaçu, abacaxi e o sal de cozinhar. A lagosta é o agave do lugar, a cebola, o petróleo, a aguardente. O Nordeste é autossuficiente e o seu lucro seria garantido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se a partilha ainda for homologada e o Nordeste guiar os seus destinos, mais de 8 milhões de nordestinos voltarão para a terra idolatrada, trocarão a garoa e a geada pela roça, a enxada e o sol quente. Ninguém vai explorar mais nossa gente como tem até hoje acontecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Aí radiam ser nordestizadas, tocariam forró, shot e baião. As TVs só fariam transmissão de cantoria, ciranda e vaquejadas. As crianças seriam batizadas só com nomes bem simples como a gente. Não se usava mais nome diferente, que não pode botar nem apelido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Em Recife, o Distrito Federal, o idioma ia ser nordestinense, a bandeira de renda cearense, a asa branca era o hino nacional, o folheto era o símbolo oficial, a moeda, o tostão de antigamente,
Conselheiro Cirilo, inconfidente Lampião, herói inesquecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividido a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, normal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria um senador e um caboclo da roça era o suplente. Cantador de viola, o presidente, e um vaqueiro era o líder do partido. E imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. E a gente elegesse um presidente sem ser roxo, amarelo ou colorido. E imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. E o Nordeste elegesse um presidente que não fosse esquerdista arrependido. E imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Obrigado. Bom, esses versos foram de improviso agora, né? As duas, As duas eu comecei a colocar desde o governo de Fernando Henrique. Ah, sim. Coloquei a primeira de roxo, amarelo, colorido, direcionado para Collor, que na época, né? Era o roxo, né? Sim. E amarelo, que era o candidato Joaquim Francisco, que era o candidato contra a Raiz, contra Jarbas Vasconcelos, na época de Pernambuco. E esse outro eu coloquei a respeito de Fernando Henrique. Quer dizer, mas continua atualizado, né? Agora, esse verso, essa música é de quando? É de 70, final de 70? É de 78, 79. É de 70. Ela começou a ser censurada logo no disco que eu fiz em 79, que não saiu no disco. Eu gravei e quando fui olhar as faixas, ela não estava. Quer dizer, foi uma censura branca, né? A própria gravadora, sem me dar satisfação nenhuma, não colocou. Aí quando o Braulio Tavares levou o meu trabalho para o Rio de Janeiro, para Salvador primeiro e depois para o Rio, ele lá fez uma peça que era Trupe-Zupe contra o Raio da Cilibrina. Então o que é que ele fazia? O desafio de dois cantadores, um defendendo a separação do Nordeste e o outro sendo contra. Quer dizer, ele usava os meus versos e fazia os versos paralelos, né? Fez os versos. Elba ouviu, gostou e gravou. Só que ela gravou 4 versos do meu trabalho e gravou os 2 versos de Braulio, que eram contemporizadores, né? Quer dizer, tanto que quando você ouve o trabalho do LP, que é o que eu gosto, parece que é isso. Alguma coisa com gosto, que é o LP, que Elba gravou, que tem essa faixa censurada. E tem os 2 versos de Braulio completamente diferentes dos meus versos. Porque ele contemporiza. Ele contemporiza, ele diz que paulista vindo para cá vai ser bem recebido, que o brasileiro já foi irmão do português e hoje, né, se separaram, mas vive muito bem. E meu trabalho não tem nada, nenhum desses 2 versos, não tem nenhum. O meu é cacete do começo até o fim. Como é que foi o processo para liberar essa letra do Nordeste Independente, hein? Rapaz, ficou quanto tempo proibida? Ela ficou uns 5 anos. Ela foi liberada. Ela prega, como é que ele chama? Uma tarja vermelha. E era proibida a execução em locais, né? Mas eu cantei muito Nordeste Independente em Iguatu, em outras praças. A rádio saía do ar, o cara tirava propositalmente a rádio do ar e eu cantava para o público local, Nordeste Independente. Quando o Nordeste Independente apareceu na voz de Elba Ramalho, já era uma febre que tinha passado por todo o porque acho que está na Constituição, né? A Constituição defende, considera crime aquele que prega o separatismo, hipoteticamente, né? Eu não poderia ser enquadrado como separatista, porque eu digo, se imagine, quer dizer, eu não estou dizendo... Vamos fazer. Vamos fazer. Imagine, eu coloco aí no subjuntivo, imagine. Agora, intimamente, eu quero isso. Em que mais você se inspira? Eu me inspiro mais nas coisas do Nordeste. Tanto que quando sempre eu faço alguma coisa, eu faço exaltando personagem nordestino. Zumbi, Conselheiro, Lampião, já fiz várias músicas para Lampião, né? Já fiz com coisa nordestina. Eu sempre procuro exaltar as coisas nordestinas. O que é cultura popular e o que é para você ser brasileiro? A cultura popular é uma coisa diferente de você explicar, porque nem sempre aquilo que você entende como popular é a essência, né? Por exemplo, vamos dizer,
eu não acho que o forró descartável seja uma coisa popular, né? Quer dizer, é uma coisa imposta. Eu acho que é uma coisa imposta, é uma forma comercial. Popular, eu acho que é tudo aquele que cai, né? Que cai, que você admira, que você compreende. Quer dizer, uma música que você compreende, uma música que você cita, é um verso que você cita, é uma tradição. Então, aí, cultura popular. Embora que exista também um preconceito. Muita coisa que é popular que você não quer aceitar porque você é de uma casta maior, você é de um nível maior, você é de uma família mais importante. Quer dizer, se faz essa separação, que eu não acho que devia existir, de poesia popular e poesia erudita, da diferença do soneto para o martelo agalopado, da Academia Brasileira de Letras para a Associação de... Por que o repentista não faz parte da Academia Brasileira de Letras? Por que um escritor, um cordelista como Leandro Gomes de Barros não constou, né, na Academia Brasileira de Letras? Só pode ser o sujeito que tem escrito, que tem toda aquela tática de escrever. E nem consta nos compêndios de literatura brasileira. Esse distanciamento é que faz com que se separe. Cultura popular, cultura, né, clássica, cultura... eu acho que há muito aí de barreira, né, de barreira preconceituosa, né, de barreira de poder econômico, de barreira de poder social, de barreira de poder político. Eu acho que existe muito... Você estava falando no começo do programa sobre a sua formação. E a outra, brasileiro, a outra pergunta era... O que é ser brasileiro? É o seguinte, eu lá fora eu sou brasileiro ao extremo, certo? Agora, no Brasil, eu sou, primeiro de que tudo, eu sou nordestino. Porque eu vejo que existe dois Brasis. Quer dizer, é o Brasil daquele que quando o sujeito ganha uma medalha de ouro e é nordestino, ele se omite a naturalidade dele. O brasileiro fulano de tal ganhou a medalha de ouro. Agora, quando ele, por exemplo, comete um ato hediondo, mata 3 pessoas de peixeira lá em São Paulo, ou um caseiro qualquer, assalta e rouba alguém e mata, diz o baiano fulano de tal, o pernambucano ou cearense, aí aparece a naturalidade. Quer dizer, isso aí é o que me revolta, é o que me faz querer ser mais nordestino do que brasileiro. Quando você, Itaquaquecetuba, você não erra. Itapecerica, você não erra. Itabapuana, você não erra. Né? Nem o nome difícil de São Paulo, do Rio de Janeiro, Goiôerê, Xanxerê, Xaxim, né? Erechim, você não erra. Se você botar o nome do Nordeste para um noticiarista de televisão, Caicó, Jericoacoara, Tuparetama, Itapetim, ele erra. Quer dizer, nas entrelinhas você sente que existe o preconceito em relação ao Nordeste. Esse preconceito é musical, esse preconceito é cultural, esse preconceito é político, né? Esse preconceito é econômico, esse preconceito é em tudo. Quer dizer, quando você se mostra a imagem do Nordeste, você só mostra os anões de Itabaiana, a professora pobre do Ceará que anda 8 quilômetros para ensinar. Você não mostra o potencial de Fortaleza, você não mostra o potencial de Teresina, você não mostra o potencial de Petrolina, você não mostra Recife, o Porto, de Suape, nada de bom é mostrado para render dividendos para o Nordeste. Só é mostrado aquela parte que faz com que o Nordeste seja encarado como uma pessoa, uma região digna do esmola, de um caminhão de mantimentos, de uma cesta básica. Quer dizer, até nisso eu acho que há um acordo. Há um acordo que o poder político, os cargos de secretário da Casa, de que presidente da Câmara dos Deputados, de que presidente do Senado, de que presidente da República, de que ministro seja nordestino, mas que tecnologia, saúde, educação, comércio, agricultura mecanizada, o progresso fique da Bahia para lá. Então, por isso, no Brasil eu sou nordestino. Lá fora, eu sou brasileiro até a alma. E após essa aula de nordestinidade, chegamos ao final de mais uma edição do Nomes do Nordeste. Esperamos contar com a sua audiência no próximo programa, que abordará mais um grande nome da cultura da nossa região. Até lá!